Bom, boa tarde a todos e todas, né? Hoje é dia 13 de agosto de 2024, 14 horas, dentro do ciclo de palestras, né, do curso de Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, nós temos aí a apresentação do engenheiro civil Luiz Fernando, que é o subsecretário de Defesa Civil de Juiz de Fora. O assunto é, além da importância, né, da inteligência artificial nas ações de defesa civil, a gente tem um carinho especial pelo Luiz Fernando, que ele foi a nossa primeira turma, né, de gestão pública, e agora ele está retornando aí, trazendo conhecimentos extremamente importantes da prática, né, da vivência profissional dele. Hoje, Juiz de Fora, né, tem uma equipe de defesa civil muito à altura, né, dos eventos adversos que a gente tem rotineiramente aqui. Eu queria que toda cidade do Brasil tivesse uma equipe tão engajada igual o Juiz de Fora, né? A gente tem muito orgulho, né? Não só porque a gente está dentro de Juiz de Fora, mas que a gente, de certa forma, tenta apoiar e estar próximo aí da Defesa Civil na nossa cidade querida aí. E o Luiz Fernando e sua equipe têm trabalhado aí de uma maneira ímpar, um verdadeiro esforço hercúleo que leva aí um trabalho extremamente técnico, independente das vertentes políticas, né, das adversidades que a gente tem vivenciado. Tá? Luiz Fernando, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? Eu agradeço o seu tempo, o seu conhecimento aí, e fique livre aí para as suas apresentações. Muito obrigado. Tá, joia. Boa tarde, professor Dordan. Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar o trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo aqui em Juiz de Fora e também compartilhar um pouco do que a gente está desenvolvendo ao longo dos anos aqui na Defesa Civil de Juiz de Fora. E para mim é uma honra, como ex-aluno da especialização, poder trazer um pouquinho do que a gente faz aqui na cidade. E, Jordan, você libera, por favor, para compartilhar a tela? Acho que foi. Tá liberado, Fernando. Dá uma olhadinha. Eu acho que foi. Deu, né? Tá. Eu estou aqui, estou à disposição. Está compartilhando aí? Não, tá só a tela da própria videoconferência. Um minutinho, deixa eu só pegar aqui de novo. Agora foi? Sim, tá ótimo. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando, sou engenheiro civil, sou formado pela UFJF. Estou trabalhando aqui na Defesa Civil de Juiz de Fora há 7 anos e hoje vou trazer um pouquinho do que a gente está desenvolvendo na questão de implementação de inteligência artificial em proteção e defesa civil, a experiência aqui da cidade de Juiz de Fora. Só para contextualizar, a Defesa Civil aqui de Juiz de Fora ela é uma subsecretaria. Dentro dessa subsecretaria, a gente tem 2 departamentos. O Departamento de Gestão de Risco de Desastre, que basicamente, de forma assim, bem simples, ele vai trabalhar a prevenção, e o Departamento de Gestão de Desastre, que vai trabalhar a resposta e as ações após um evento adverso. Essa nossa conversa aqui hoje, a gente vai falar basicamente de uma supervisão, que é a supervisão de mapeamento e monitorização de riscos da Defesa Civil. Dentro da Defesa Civil, a gente tem 4 supervisões em cada departamento. Então, só para a gente ter essa noção aí, que é uma área muito ampla, hoje a gente vai falar especificamente de apenas do trabalho de uma supervisão. A Defesa Civil, ela atua basicamente dentro do ciclo, né, de proteção da Defesa Civil. Não vou me aprofundar nisso aqui, mas basicamente, antes do desastre acontecer, antes do evento adverso acontecer, a gente tem as etapas de prevenção, mitigação e preparação. São as etapas que a gente está aqui no Defesa Civil de Juiz de Fora atuando nesse momento, nesse mês de agosto. Como prevenção, a gente está realizando mapeamento, mitigação, limpeza de cursos d'água, colocação de lona em algumas encostas, e preparação, a gente está com um curso interno de nivelamento dos profissionais, de capacitação interna. Então, a gente está basicamente esperando o período chuvoso, que começa daqui a 1 mês e meio, mais ou menos. E depois
quando a gente realmente estiver no período chuvoso, a gente tem etapa de resposta e etapa de recuperação e reconstrução quando um município é atingido por um desastre. No caso específico aqui de Juiz de Fora, a cidade ela está suscetível basicamente a 3 tipos de riscos. Os riscos geológicos, basicamente, de forma mais genérica, os movimentos de massa, os riscos hidrológicos, aí a gente coloca os alagamentos, as enxurradas e as inundações, e os riscos tecnológicos. O município de Juiz de Fora hoje ele tem 8 barragens, entre rejeitos industriais, fornecimento de água e geração de energia elétrica, fornecimento, né, geração de energia elétrica. E dos riscos geológicos, hoje a gente tem 142 áreas de risco mapeadas e dos riscos hidrológicos a gente tem 27 áreas mapeadas. Isso torna a cidade de Juiz de Fora a 3ª cidade de Minas com mais áreas de risco e a 14ª do Brasil. Então é um cenário que a gente realmente tem que ficar atento, a gente tem que se preocupar. E a gente, para fazer essa gestão de risco, a gente faz a atualização dos nossos mapeamentos de forma contínua. Nem no período chuvoso a gente para de fazer mapeamento. Nessa imagem aí a gente está fazendo mapeamento com drone para ter uma acurácia maior da área, né, a ser mapeada. E do lado esquerdo da imagem a gente tem um mapa de risco e do lado esquerdo inferior um mapa de intervenções. Não vou aprofundar muito nessa questão, mas com esses mapeamentos dessas 142 áreas, a maior porcentagem que a gente tem é de área de risco R2, com aproximadamente 30%, 37%. O que a gente tem muito receio aqui no município são as áreas de R3 e R4, que somadas, elas são responsáveis por 45%, mais ou menos, das áreas de risco. Então, em cima dessas áreas, a gente tem um trabalho mais dedicado, um trabalho mais próximo da população. Em relação a esses riscos geológicos, a gente tenta fazer a mitigação com monitoramento constante, a criação de NUPDECs, que são núcleos de proteção e defesa civil nas comunidades, ações preventivas, como os mapeamentos, para entender melhor o território. E no período chuvoso, a gente entra em ação com o nosso plano de contingência. Para isso, através dos mapeamentos, a gente definiu lineares críticos aqui para a cidade de Juiz de Fora. Então, nessa tabela, na parte direita superior, a gente tem o volume de chuva que a gente correlaciona com a probabilidade de escorregamento aqui no município. Então, dependendo do volume de chuva acumulada ou chuva instantânea, a gente tem uma probabilidade baixa, média ou alta. Então, através do mapeamento, a gente consegue fazer essas correlações, também para os cenários de inundação e para os cenários de vento, que eu vou trazer mais na frente um tópico a respeito disso. Em relação aos riscos geológicos, quando são áreas de R3 e R4, a gente tem que partir para intervenções estruturais para mitigar esse risco, não tem outra forma. Essas 3 obras aí são no município, elas foram entregues há mais ou menos um mês atrás, e obras de contenção, cortina, atirantada com solo grampeado, justamente para mitigar os riscos em algumas áreas aqui do nosso município. Em relação ao risco tecnológico, a gente trabalha muito em conjunto com as empresas que fazem uso, né, das barragens. A gente tem uma ação de simulados bem anual, um contato muito próximo da empresa, então a gente tem um plano de trabalho muito junto ali com os empreendedores que têm as barragens no município. Então não é uma questão de risco que a gente tem aquela preocupação exagerada, né? A gente preocupa, faz o gerenciamento desse risco, mas para a questão da inteligência artificial, a gente vai trabalhar mais aqui no cenário de risco hidrológico. O nosso risco hidrológico, como eu tinha falado, ele é basicamente composto de alagamentos, enxurradas e inundações. Esse mapeamento que vocês estão vendo na tela se refere às inundações do município, né? Então, a gente tem as áreas de risco, a gente vê que a maioria é área de risco R1, um risco baixo, só que nesses cenários de inundação a gente tem muita perda, principalmente perdas materiais. E aí, diante do cenário de risco hidrológico,
Para situações de enxurrada, a gente verificou que as obras de drenagem urbana, a gente conseguia mitigar muito esses riscos de enxurrada. Então, no município estão sendo executadas várias obras com o objetivo mesmo de mitigar o risco de enxurradas. Em relação aos alagamentos, para vocês terem uma ideia, só nos 6 primeiros meses desse ano foram retiradas 114 toneladas de lixo dos bueiros aqui da cidade. Então, assim, é um volume assustador, porque essa retirada vem sistematicamente desde 2021. A gente trabalha com essa limpeza e todos os meses, todas as vezes que tem a limpeza, o volume de lixo é enorme. Para vocês terem uma ideia, essa foto aí na parte direita inferior, desse bueiro aí saiu 1.200 quilos de lixo, de apenas um bueiro. Então, é muito lixo, o sistema de microdrenagem não funciona. Qualquer chuva, a gente tinha um cenário de alagamento, e a gente viu também que não era suficiente somente a limpeza dessa parte do bueiro. Quando era feita de maneira manual, a parte da tubulação ali da manilha, ela só era limpa até onde uma enxada, uma ferramenta alcançava, e o restante da rede ainda continuava com algum resíduo. Aí fez a contratação desse caminhão que está na parte superior da imagem. Esse caminhão ele tem um poder de sucção muito alto, e aí a gente consegue fazer a limpeza de toda a rede mesmo, não só a caixa ali do bueiro, mas também toda a rede até o posto de visita, né, que a gente chama de PV. Então a gente começa a trabalhar com uma rede muito mais limpa, e a gente tem uma redução muito significativa nos cenários de alagamento. E para o cenário de inundação, o que a gente começou a desenvolver aqui na cidade de Juiz de Fora foram estudos de hidrodinâmica para verificar a capacidade de escoamento das bacias hidrográficas do município, onde a gente verificava a questão de inundação. Esses dois trabalhos aí a gente apresentou, o da esquerda, no terceiro Encontro Nacional de Desastres. A gente fez o limiar crítico da bacia do bairro Igrejinha, é um bairro da Zona Norte aqui da cidade, que tem uma bacia com uma característica um pouco mais rural, e a gente chegou a um limiar crítico de 70 milímetros por hora de chuva, que a gente teria um cenário de inundação ali no bairro Igrejinha. Então, a gente trabalha para o bairro com esse limiar crítico. O trabalho da direita a gente apresentou no 4º Simpósio de Recursos Hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul, e a gente fez o mesmo trabalho com o estudo de hidrodinâmica, utilizando o REC Raso, o REC HMS, são programas gratuitos, para o bairro de Santa Luzia. E no cenário de Santa Luzia... Desculpa, gente. No cenário de Santa Luzia, a gente verificou um limiar crítico de 55 milímetros por hora de precipitação que causava os cenários de inundação ali no bairro. E aí, diante desses pontos, em 2022, a gente, fazendo planejamento estratégico aqui da Defesa Civil, a gente se deparou com alguns desafios. Entre os principais deles, seria o monitoramento das áreas de risco, de forma contínua do município, pelo tamanho do município, né, pela quantidade de áreas de risco. Então, a gente tinha que ter esse monitoramento contínuo. O monitoramento climatológico, a gente ficava muito distante da realidade estadual e nacional. Os alertas aqui para o município eram sempre emitidos de forma estadual, então um alerta mais amplo, não era um alerta mais focado no município. A emissão desses alertas, a gente sempre replicava os alertas, a gente não emitia os alertas. E os locais de maiores precipitações do município, a gente via que tinha uma certa recorrência em algumas zonas, em alguns bairros, e a gente precisava mapear isso e deixar isso registrado. E em relação às inundações, que eu vinha falando, uma necessidade premente que a gente tinha era a resposta hidrológica das bacias hidrográficas. Basicamente, o que é isso? É transformar o volume de chuva que caiu numa certa área do município, uma certa bacia, no volume escoado no canal principal de drenagem. Então, como exemplo, caiu uma chuva de 30 milímetros no bairro Santa Luzia. Quanto que essa chuva de 30 milímetros provocou invasão no córrego de Santa Luzia? Então, a gente não tinha
esses dados. Então, para isso, a gente criou a nossa primeira sala de situação em setembro de 2022, que é essa sala que eu estou conversando com vocês agora, essa foto que está aí, eu estou nesse local. Em setembro de 2022, a gente não tinha nenhuma perspectiva de inteligência artificial para a defesa civil, tanto no cenário nacional quanto internacional. A gente chegou a pesquisar algumas coisas, era uma tecnologia que estava surgindo, mas ainda não tinha nenhuma aplicabilidade assim na defesa civil, e a gente montou essa sala de situação para tratar dos assuntos que eu tinha falado anteriormente. Então, através dela, a gente conseguiu fazer o gerenciamento da pluviometria do município, né? Aqui em Juiz de Fora a gente conta com 38 pluviômetros. Nessa parte da esquerda, nas células na cor vermelha, são pluviômetros que já passaram a normal climatológica do mês ali, a série histórica, né? Essa tabela é para o mês de janeiro desse ano, de 2024. A célula em amarelo são aqueles pluviômetros, aquelas regiões que estão próximas de atingir a normal climatológica. E as células em verde são regiões do município em que o volume de chuva ainda está um pouco abaixo da média. Na parte central, a gente consegue fazer todo o monitoramento pelas regiões do município, qual que foi a maior precipitação diária, e também por região da cidade onde tem mais áreas de risco. Então, uma região aqui da cidade que a gente preocupa muito é a região leste, onde tem mais áreas de risco no município. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento através dos radares meteorológicos, através dos pluviômetros, bem focado nessas áreas. A sala de situação, ela também permitiu a gente fazer emissão de alertas com uma assertividade muito boa. Hoje a nossa assertividade está em torno de 90%. E na sala de situação a gente trabalhou com pluviometria, temperatura, umidade, vento. Então a gente consegue emitir alertas para todas essas frentes de trabalho e conforme a cobrade os riscos, né? Risco de desastre que o município pode estar suscetível, como onda de calor, onda de frio, baixa umidade, as chuvas intensas. E aí a gente viu que ainda faltava a questão da inundação, que ainda era um gargalo para a gente. A gente fazia esse monitoramento, só que de forma indireta. Aqui no município a gente tem 7 estações pluviométricas e a gente fazia esse trabalho de acordo com os dados de deflúvio, né, com os dados de vazão dessas estações, só que esses dados ele tem um certo delay para abastecer a plataforma. Então, algumas estações com 30 minutos, algumas estações com 40 minutos, e esse valor atualizado para a gestão de risco ele é muito longo. A gente não podia ter esse valor tão exagerado. Aqui é um exemplo da nossa sala de situação funcionando de maneira integrada com o Corpo de Bombeiros. Quando o plano de contingência atinge aquele nível de alerta ou alerta máximo que eu tinha mostrado lá no início, a gente trabalha em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Nesse local a gente tem 2 ilhas, né, 2 computadores que a gente consegue manipular o visual e uma mesa ali para tomada de decisões. Essa é a sala que eu estou, que a gente fazia todo o gerenciamento aqui da cidade. Funcionou muito bem no período de 2022, 2023. A gente conseguiu uma resposta muito célere para a população. A gente conseguiu a emissão de alertas com uma antecedência muito boa. Tem um geógrafo que fica dedicado a essa sala de situação. Aqui em Juiz de Fora hoje a gente faz a rodagem de mais ou menos 18 modelos meteorológicos todos os dias, de 3 a 4 vezes por dia a gente faz essa rodagem desses modelos. Então a gente tem essa assertividade muito boa com relação à previsão de chuva, vento, granizo. E essa sala de situação funcionou muito bem, porém a gente ainda tinha aquele gargalo que eu tinha comentado lá no início, da necessidade de verificar a resposta hidrológica em diferentes situações e em diferentes períodos do ano. Então, a gente tem os cenários de inundação aqui no município e a gente tem essa necessidade de basicamente transformar a chuva que cai na vazão que acontece ali no curso d'água. E aí a gente pensou várias formas de fazer isso, com réguas minimétricas,
a gente pegou a experiência de outros municípios, não tinha uma leitura muito certa ali, não tinha como colocar um servidor da Defesa Civil debaixo de chuva para ficar sabendo até onde a água chegou, não chegou, então ela não tinha muita assertividade. Foi quando a gente verificou essa possibilidade de tentar com a tecnologia, né, equipamentos com uma tecnologia mais avançada, para a gente conseguir justamente o que essa imagem aí mostra. Essa imagem é de um hidrograma. O que ela traz para a gente? Nessa parte superior, a parte em vermelho, é toda a chuva que caiu ali, nesse caso aí, em 1 hora, e que infiltrou no solo. E a parte em azul é a chuva que caiu e escoou. E na parte inferior desse gráfico, a gente tem a vazão do curso d'água. Ali naquela ponta mais alta ali é o que a gente chama de pico de vazão, né? Com esse gráfico, a gente consegue ver as outras variantes, que a gente tem tempo de retardo, a gente tem tempo entre os picos aí de chuva e de vazão, o tempo de concentração, a curva de ascensão, a curva de recessão. Então, era isso que a gente precisava para a gente ter uma assertividade melhor no cenário de inundação. E, para isso, a gente precisava de tecnologia mais nova e, em julho desse ano, a gente montou a nossa nova sala de situação, que é essa sala que está na foto, e aí a gente trouxe os equipamentos com inteligência embarcados, com inteligência artificial, que eles conseguem gerar justamente os dados que a gente precisa para ter um conhecimento melhor das bacias hidrográficas do município e para as ações de resposta. Então, com essa sala de situação, a imagem da esquerda são os monitores. Hoje a gente tem 6 estações de trabalho, então 6 computadores conseguem manipular o visual ao mesmo tempo. Tem um vidro dividindo essa sala. Do outro lado, aquela mesinha que vocês viram ali para tomada de decisão, virou uma mesa com 12 cadeiras, então a gente tem um espaço melhor para tomada de decisões. A gente pode articular com vários órgãos de resposta do município para tomada de decisão mais assertiva. E o objetivo dessa sala é justamente o compromisso da prefeitura, né, em tornar a cidade mais resiliente frente aos desastres e às mudanças climáticas que vêm ocorrendo. E as câmeras com inteligência artificial têm o objetivo de antecipar e responder efetivamente aos desastres, né, que podem ocorrer no município. Então, a gente fez a montagem desse centro de monitoramento, a nossa segunda sala de situação. E naquele momento que eu falei, em 2022, não era possível essa estrutura. É uma questão que evolui muito rápido. Essa sala de situação ela foi montada agora, em junho de 2024. Ela tem essa tecnologia de ponta, uma tecnologia com inteligência artificial. A infraestrutura também de rede é o que permite a gente ter uma resposta muito célere. É toda uma rede de fibra ótica que foi instalada aqui para a gente não ter nenhum delay das imagens e nem de informações. Então, com toda essa estrutura, a gente consegue dar uma resposta muito mais rápida, a gente consegue dar uma resposta até sem mesmo o acionamento da população. A equipe hoje de monitoramento, ela fica 24 horas fazendo monitoramento para a questão de alguma chuva noturna, alguma questão fora do horário de trabalho. A gente tem essa sala de situação funcionando de maneira ininterrupta. E dentro dessa sala de situação hoje, antigamente ficava só o supervisor responsável pelo mapeamento e monitoramento. Hoje a gente trouxe o nosso Centro de Operações de Defesa Civil, que é o telefone 199, dentro da sala de situação. A gente tem 2 supervisores trabalhando dentro da sala e junto com o geógrafo que faz todo esse trabalho de monitoramento climatológico de dados. A gente tem esse monitoramento climatológico com os radares, com os dados, com as câmeras muito mais acurado. A gente tem uma assertividade muito elevada. A detecção de risco, com várias pessoas trabalhando ali dentro de diferentes áreas, ela fica mais fácil e mais rápida de tomada de decisões, e principalmente com relação aos alertas. Quando a gente implantou esse sistema, a gente viu que a forma como a gente envia os alertas através da plataforma do IDAP, através das redes sociais, aqui na cidade de Juiz de Fora, a gente consegue enviar o alerta também num aplicativo de ônibus
de transporte público urbano que a pessoa consegue acessar quando está saindo do trabalho ou chegando, fazendo qualquer rota, né? Então a gente consegue enviar um alerta e a gente viu que a assertividade desse alerta, além dela ser aumentada, a gente consegue enviar um alerta com uma antecedência muito maior. Então isso para a gente foi um ganho muito grande. E falando diretamente da inteligência artificial, a câmera que hoje ela está nos cursos d'água é basicamente essa imagem da direita. Ela tem uma leitura da lâmina d'água. Ali a gente vê o nível, né? Tem a leitura do nível ali, de maneira instantânea. E tem também os níveis de alerta que ela pode atingir. E à esquerda, na parte inferior, a gente tem a vazão desse curso d'água. Conforme eu tinha falado, essas 6 estações de trabalho, elas auxiliam muito no trabalho integrado ali dentro da sala de situação. A cidade hoje de Juiz de Fora, a gente conta com 225 câmeras, então a gente conseguiu mapear toda a cidade com a instalação das câmeras. Pelo nosso centro de atendimento do 199 está dentro da sala de situação hoje, a gente equipou os veículos com GPS, que permite também uma tomada de decisão muito mais rápida, a gente sabe exatamente onde o veículo está, para deslocar para uma outra ocorrência é muito mais fácil. E a sala também permite a transmissão de imagem em tempo real de drone. Então, isso daí é mais uma foto da câmera, né? Não é uma foto nossa, tá? É do fornecedor do equipamento. Ela mostra exatamente o nível de água ali. Nesse caso aí a gente vê que está com 96 centímetros, né? 0,96 metros. E ali já no nível de alerta que eles programaram para esse curso d'água em específico. Com essa tecnologia, aquele mesmo hidrograma que eu tinha mostrado anteriormente, a gente consegue dados muito mais precisos. Esses dados da esquerda são referentes às câmeras. Então, na primeira imagem, eu tenho a elevação do curso d'água, esse primeiro gráfico superior à esquerda. O gráfico intermediário, eu tenho a velocidade superficial de escoamento. E o último gráfico, eu tenho a vazão do curso d'água. Então, de posse desses dados, eu consigo fazer uma análise da bacia hidrográfica de qualquer área do município muito assertiva e consigo definir os limiares que a gente vai trabalhar, limiares de alerta para a população e também toda a parte ali de mapeamento hidrológico com uma assertividade muito grande. Essas 4 fotos aí, conforme eu disse, a gente está na etapa de limpeza dos cursos d'água, né? nessa etapa antes do período chuvoso. Essas 4 fotos são aqui do município, são 4 cursos d'água que têm um histórico de inundação, estão precisando ser limpos, né? A gente vê que a sujeira está acumulada, mas basicamente é a régua e nesse momento a gente está com a calibração com a empresa que está fazendo todo esse serviço de análise de dados da inteligência artificial que é embarcada na câmera. Só para vocês terem uma ideia, tem uma régua instalada no córrego de Santa Luzia e o sistema é muito sensível. A gente tem um parque aqui que a gente fica a montante do córrego de Santa Luzia, é o Parque da Lajinha, ele tem um lago e há um mês atrás, mais ou menos, a gente teve a limpeza desse lago e um pouco de descarga da válvula de fundo desse lago. E o sistema detectou um aumento de 1,5 cm no curso d'água de Santa Luzia, esse da direita superior. Ele conseguiu detectar esse aumento de nível ali com uma precisão bem certa, assim, bem lá na marca da régua ficou justamente 1,5 m, então o sistema é muito, muito assertivo. Além dessas possibilidades que eu falei em relação à utilização da inteligência artificial, uma preocupação que a gente tinha com esse cenário de monitoramento era justamente os servidores que estariam monitorando a questão dos cursos d'água. Com esse sistema de inteligência artificial, a gente consegue definir alertas internos. Então, se eu programo uma câmera para ela gerar um pop-up na tela da pessoa que está monitorando, do servidor ali, quando o córrego atingir 25% da calha,
Independente da função que ele esteja fazendo, se ele estiver fazendo monitoramento de um sistema que está chegando no município, ou se ele estiver olhando o volume de chuva em diversos pluviômetros, vem um pop-up na tela avisando que aquela câmera, que aquele curso d'água ali chegou no primeiro nível de alerta. E aí eu consigo estabelecer esses níveis para diferentes pontos ali que eu colocar. 25% da calha, 50% da calha, 70% da calha. Então, a gente tem uma diminuição muito grande na questão do fator humano. A gente tem como exemplo, a gente pode colocar assim, a gente teve uma formação de uma chuva local. Por algum motivo, o servidor foi tomar um café ou saiu um pouco da sala. No centro de Juiz de Fora a gente não tem chuva, mas na zona norte do município a gente pode ter uma chuva bem intensa. Então, a gente não tem aquela possibilidade ali de perder esse evento. O próprio sistema, ele dá esse pop-up de alerta quando tem elevação do curso d'água. Outra possibilidade desse sistema também é o acionamento automático de sirenes com mensagem de voz. A gente pode instalar um sistema de sirenes num bairro, e esse sistema de sirenes, com uma mensagem pré-gravada, ser ativado automaticamente a partir do momento que um certo nível de água é atingido. Como exemplo, eu quero fazer uma mensagem para a população de um bairro específico quando o curso d'água chegar em 50%. Eu posso deixar ali uma mensagem para a população e quando esse curso d'água atingir 80% da calha, ou então o nível ali, 2,5 metros, 3 metros, uma segunda mensagem com um alerta para a população. Então, o sistema com inteligência artificial ele permite isso e permite também essa rápida comunicação com a comunidade, né, com a população. Além do sistema de alerta, a gente também pode fazer esse sistema com a plataforma IDAP, com o sistema de redes sociais, para a gente divulgar esse alerta de maneira antecipada. E o sistema da inteligência artificial também comunica com o acionamento automático de cancelas. Não é uma realidade aqui do município de Juiz de Fora, por enquanto, mas alguns municípios que têm essa elevação muito brusca do curso d'água, existe um sistema de cancela. Petrópolis funciona assim. Você, quando tem um cenário de inundação, tem uma cancela e você não consegue acessar as ruas ali, o trânsito já é desviado para um outro local. O sistema com inteligência artificial permite o acionamento automático de cancelas da mesma forma da sirene. Então, quando o meu nível de água chegar a 70% da calha, eu quero que a minha cancela desça e carros não possam passar mais por esse trajeto. Então, todo o sistema de inteligência artificial permite esse acionamento. Então, para a gente finalizar a conclusão sobre a nossa utilização aqui da inteligência artificial, a gente viu que o sistema permite a realização de uma gestão de desastre integrada e muito mais célere, permite a realização de monitoramento de maneira muito confiável. Aquela questão que eu falei do fator humano, a gente tem uma diminuição significativa. Possibilita o envio de alertas de forma assertiva e muito antecipada. É essencial para a tomada de decisões. Então, a gente consegue enviar alertas muito precisos com relação ao cenário de inundação. Possibilita a automação de diversos processos, como as cancelas, as sirenes que eu tinha falado. Facilita a análise do processo que envolve os riscos hidrológicos. Então, principalmente a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a gente tem uma noção muito boa de qual chuva vai trazer um problema de inundação para o município de posse desses dados. E com o sistema também de inteligência artificial, a gente minimiza a possibilidade de interpretações equivocadas. Aquela questão de você ter somente uma câmera e você ter um supervisor e achar que aquele curso d'água vai sair da calha, ou um segundo momento, quando o curso d'água está em 50%, já começar uma certa ansiedade, assim, será que eu vou ter um cenário de inundação? Será que eu não vou ter? Então, o sistema de inteligência artificial ele minimiza essas possibilidades de interpretações equivocadas. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando
com um sistema somente para inundações, mas a gente também já está analisando a questão do risco geológico, também trabalhar com inteligência artificial, e também a questão do nosso sistema interno de geração de relatórios, também a gente quer trabalhar com inteligência artificial nele. É uma tecnologia que evolui muito rápido mesmo, a gente até assusta assim, com a evolução e com a popularização da tecnologia, e eu acho que para todas as áreas, não só a defesa civil, é uma tecnologia que vem para ficar e tem muito, tanto a população quanto os profissionais têm muito a ganhar com isso. É isso, gente. Obrigado. Qualquer coisa eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Obrigado, Luiz. Excelente apresentação. Deixa eu aproveitar aqui que o Douglas colocou uma pergunta. Douglas, você quer abrir a câmera e fazer a pergunta diretamente? José de Freitas também? Tá. Douglas, é porque ele está pela ordem, né? Ele foi o primeiro a fazer a pergunta. Bom, vamos esperar um minutinho, se ele não conseguir abrir. Olha o Douglas aí. Obrigado pela pergunta, Douglas. Muito bom. Pode fazer, por favor. Show de bola, Jordan. Luiz Fernando, parabéns pela apresentação aí, primeiramente. Tá? Eu achei muito interessante esse sistema de inteligência artificial e queria saber como é que funciona. Eu cheguei um pouquinho atrasado na apresentação. Eu não sei se já explicou qual foi a empresa que fornece esse tipo de tecnologia. Então, Douglas, boa tarde. A gente fez uma licitação aqui e a licitação foi pelo menor preço. Então, a gente colocou as especificações que a gente queria. No Brasil, pelo que a gente tem notícia, é a primeira defesa civil que está trabalhando com esse sistema. Esse sistema foi importado da Europa. A empresa que fez para a gente é uma empresa de BH, foi ela que ganhou, né, o certame da licitação, mas várias empresas se candidataram a fornecer, né, esse equipamento. Então, eu acredito que é só deixar um TR, um termo de referência bem claro do que você precisa no município, né, para que você quer a inteligência artificial, que as empresas buscam isso com fornecedores e conseguem te atender na sua necessidade. Mais alguma pergunta, Douglas? Foi claro, Douglas? Deu para responder? Foi positivo. Só para eu poder anotar aqui, qual que é a empresa que forneceu o sistema? O nome dela? Foi a EMIV de Belo Horizonte. Como? EMIV. EMIVE. Luiz Fernando, deixa eu aproveitar o gancho aí, a pergunta do Douglas foi bem pertinente, né? Até que possa ser replicado aí por outras defesas civis. Houve uma licitação, né? Teve um termo de referência publicado e teve um resultado dessas empresas, não é isso? Correto. Seria possível, né? Eu acho que talvez essa decisão não passe por você agora, mas colocar o link do que foi esse tema, até para os outros, né, pegarem como pegar como referência o termo de referência de vocês? Sim, esse termo ele fica público. Eu posso pegar o link e passar para vocês, mas ele fica no site da prefeitura. Na parte de licitações, a gente tem essa licitação lá com todo o termo de referência e também com o ETP, porque a nova legislação exige o ETP. Então, está tudo lá dentro do... O ETP é o Estudo Técnico Preliminar. Então, está tudo dentro dessa parte da licitação. E depois, se a gente puder conversar com a nossa experiência aqui, eu já dou algumas dicas para melhorar ainda mais esse termo de referência aí, que depois que a gente faz, a gente fica, eu podia ter pensado nisso, eu podia ter pensado dessa forma, então dá para melhorar bastante. Tá, joia. A gente pode fazer o seguinte, a gente encaminha isso para as tutoras dos polos, ver quem realmente está interessado, né, nessa experiência aí, nessa troca de experiência, e aí, se for o caso, a gente marca mais uma outra vídeo específica aí com quem tem interesse. Eu estou recebendo aqui várias mensagens no WhatsApp querendo que a palestra fosse 19 horas, né? Porque agora é um horário mais difícil. Mas aí a gente, para um complemento aí dessa troca de experiência, a gente tenta ver a disponibilidade, Luiz Fernando. Bom, o Douglas, né, já fez a pergunta, né? E lá. José de Freitas, você quer fazer a pergunta aí?
Não, na realidade, eu só queria cumprimentar o Luiz Fernando pela brilhante exposição e dizer que nós estamos aqui trabalhando e é sempre bom ver uma defesa civil tão atuante, viu, Luiz Fernando? E parabéns pelo trabalho aí, que sirva de exemplo para muitas outras e para todos nós, porque o nosso objetivo hoje, principalmente depois do marco de Sendai, é construir cada vez melhor e cidades que sejam não apenas resilientes, mas, acima de tudo, inteligentes. E a tecnologia está aí, tem que ser bem usada. Tanta gente utilizando a tecnologia para o mal, a gente tem que usar para melhorar nossas cidades, para cada dia mais mitigar qualquer vulnerabilidade e fazer com que estejamos prontos, né, para antever, para prever alguns desastres, e nosso trabalho é esse, voltar para a nossa população. Então, Luiz Fernando, parabéns. Professor Jordão, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos juntos, viu? Bom, o Zé de Freitas já falou. Márcio, você está com a câmera aí, quer fazer alguma pergunta? Está sem áudio. Só parabenizar aí, saber que a gente tá coberto aí com essa estrutura toda, né? Uma apresentação muito boa, para ver do conhecimento que existe aí, do que nós temos de conhecimento aí já embarcado. E agradecer e vontade de conhecer, né? Professor, Olha, Fernando. a gente está de portas abertas aqui. Se quiser trazer uma turma para conhecer o sistema e tudo, a sala de situação, a gente está de portas abertas. É nosso intuito mesmo de difundir, né, compartilhar o conhecimento aqui. É só marcar, a gente verifica uma possibilidade, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los. Tá, obrigado, Márcio. O Adriano levantou a mão. Boa tarde, professor Jordan. Boa tarde, Luiz Fernando, e a todos que estão conosco. Luiz Fernando, se puder, eu gostaria só de fazer um questionamento acerca dos trabalhos com os NUPDECs. Eu sou coordenador da Defesa Civil do Senador Canedo, uma cidade que está na região metropolitana de Goiânia. E eu tive muita dificuldade para conseguir implantar NUPDECs aqui no município, especialmente tentando encontrar legislação ou algum apoio, algum suporte nesse sentido. Se você puder orientar um pouco, eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Então, aqui em Juiz de Fora a gente tem uma supervisora, também uma engenheira, que ela fica responsável somente pela criação de NUPDECs. Então, é realmente um trabalho árduo, não é fácil, principalmente com a questão agora de tecnologia. O que a gente tem feito aqui para tentar atrair mais pessoas são os NUPDECs híbridos. A gente faz uma capacitação online e uma parte prática em campo. E aí a gente vai diretamente na necessidade daquela comunidade. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um bairro que chama Santa Luzia. A gente tem muito risco hidrológico lá. Então não adianta a gente chegar lá e querer falar de escorregamento de solo. A gente não vai atrair a atenção de ninguém. Então a gente fez um mapeamento da cidade. A gente entra junto com vistoria preventiva no primeiro momento nesses locais. Posteriormente a gente convida a população para participar dos NUPDECs. Então, a gente logrou um êxito bem legal com isso aqui. A gente conseguiu aumentar muito o número de participantes. E, no segundo momento, principalmente no período de férias, tanto das universidades que a gente tem aqui, faculdades que a gente tem muito na cidade, a gente faz o NUPDEC totalmente online. A gente conseguiu também um número bem grande de participantes. Mas, realmente, é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil de fazer, não. Professor Jordan, se me permite, só para concluir meu questionamento, Luiz Fernando, obrigado pela resposta. Me diz uma coisa, existe alguma legislação, vocês criaram esses NUPDECs, tem alguma legislação, é preciso uma lei municipal aprovando? O que você tem de embasamento legal para a instituição do NUPDEC, por favor? Legislação em si, não, Adriana. A gente tem alguns termos, né, que a gente pede o voluntário para assinar justamente para ele ficar ciente de qual é o papel do voluntário, o que ele pode ser no voluntário e o que ele não pode. Porque na maioria das vezes a gente vê que o voluntário ele quer atender aquela ocorrência de desastre, né? Um local que teve escorregamento, um local que teve inundação,
e para isso ele não está preparado. Então a gente trabalha com os voluntários muito na parte de prevenção. A nossa parte aqui de monitoramento, a sala de situação, eles sempre estão aqui conhecendo o trabalho. Pluviômetro, quando a gente vai fazer alguma manutenção, a gente leva os voluntários. Então a gente busca inserir os voluntários dentro das ações, do trabalho da Defesa Civil. Esse mês a gente tem um curso de drone, os voluntários mais ativos aqui, a gente deixa eles participarem dessa capacitação do curso de drone, para tentar deixar sempre a vontade ali, né, de não ser uma capacitação e isso acabar. A gente tem toda uma atualização com os voluntários, toda uma preparação no decorrer do ano. Mas de legislação mesmo a gente não tem. A gente tem termos de responsabilidade que os voluntários assinam. Adriano, sua pergunta foi esclarecida? Sim, senhor professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. A gente tem agora o José Freitas, que levantou. Tinha alguém que tinha levantado a mão, mas para mim só aparece o José Freitas agora. Eu queria aproveitar, só divulgar aí para os senhores compidecos e todos, nós vamos estar iniciando uma nova turma do curso de formação para agentes municipais em proteção e defesa civil. As inscrições vão até o dia 15 de agosto. Basta você entrar no site da Defesa Civil e fazer a sua inscrição. Então, por favor, divulguem. Quanto mais gente a gente tiver formado, capacitado, melhor nós teremos, como eu disse, nossa cidade e nossos estados preparados. Viu? Professor Jordão, muito obrigado por essa oportunidade. Viu? José Freitas, deixa eu te dar uma sugestão. Coloca o site, né, da inscrição aqui no chat, que aí as pessoas podem acessar depois. Seria legal. Vou fazer isso agora, professor. Obrigado pela dica. Tá joia. Então, José Freitas já... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, tá joia. Luiz Fernando, obrigado aí pelo seu tempo, sua explicação, tá? Eu acho que é importante. Eu vou encaminhar aqui para a estrutura dos polos, ver, né, quem quer discutir melhor sobre isso. Então, quem quer vir em Juiz de Fora, né, para poder conhecer isso, né, olho no olho, né, tirar as dúvidas ali. Parece ser um sistema complexo, mas eu vejo como uma grande solução, principalmente pela falta de pessoal que nós temos nas Compidex, né, isso é uma realidade, e aí o momento que você consegue agregar a tecnologia da informação, né, para apoiar os servidores nisso, com certeza a população ganha muito com isso, né, e eu fiz questão, né, tão logo quando o Luiz Fernando veio conversar comigo sobre isso, eu falei, opa, é a primeira aplicação que eu vejo de inteligência artificial na defesa civil para a parte de alerta e alarme. Então, eu acho que vale a pena a gente apresentar isso como uma palestra, né, e a gente vai conseguir, né, ter outros colegas aí que vão ver isso, tá? Eu vou dar um spoiler aqui, né, a gente vai fazer um encontro no dia 20 de setembro com os egressos da primeira e segunda turma de defesa civil, né? Então, a gente está aqui na terceira turma, mas a gente vai deixar extensivo, né, para quem ainda está em processo de formação, até para poder vir aqui, e a gente quer formar aí uma grande rede, né, de colaboração dos egressos em gestão pública, para que troque experiências, igual essa do Luiz Fernando, é uma experiência ímpar. O Adriano tem a demanda dele lá da formação de NUDEC, o José Freitas está aí desenvolvendo esse curso de formação, então a ideia é que vocês possam estar bastante próximos. Eu entendo que a universidade, além desse curso, né, de pós-graduação, a gente tem que prover meios de vocês intercambiar e trocar experiência, e aí tem hora que, né, a gente está numa situação adversa, tem um colega, né, que está em outra situação, que tem uma segunda visão sobre um determinado problema, com certeza vai ser muito positivo aí para a formação desse network, né, e até ter algumas ideias aí mais inovadoras em defesa civil, tá? Eu agradeço aí todos, se ninguém tiver mais alguma pergunta. O Zé Freitas colocou o site da Defesa Civil agora de Minas, né? O curso de formação Agentes Municipais de Proteção e Defesa Civil. Ainda mais agora, né, Zé? A gente vai entrar nos períodos eleitorais, né? Vai haver uma renovação, né, dos quadros do Executivo Municipal, né? A gente sabe a cada 4 anos a gente tem esse turnover pesado, né? E a gente acaba tendo que entrar num ciclo novamente de capacitação. Muito positivo aí a
a iniciativa de vocês, né? Então, acho que ano que vem vocês vão ter que repetir novamente, né? Porque vai ter essa mudança aí em várias cidades aí do Brasil. Professor, realmente isso é um grande desafio nosso. A gente começa a trabalhar, você prepara o Compidec, prepara a turma toda, quando muda o prefeito. Se ele for reeleito, continua. Mas se não for, ele vai lá, pega aquele Compidec, está totalmente preparado, coloca um novinho lá que não sabe nada, às vezes não sabe nem mexer com o computador. É um desafio que você conhece, já foi Compidec, você sabe, né, professor? Sim, então, é difícil. É um desafio. Por isso que a gente luta para que um dia a gente tenha Compidecs que sejam concursados, que possam ser efetivos, para a gente não ter solução de continuidade, né, que é um grande problema nosso atualmente. Né? Exatamente, José. Você tocou no ponto fundamental, né? Quando a pessoa começa a ficar boa, né, naquela ação, começa a ter aquela experiência, ele acaba, né, indo para outra área, não só para falta de valorização, mas por vontades políticas, né, que não são desejáveis, né, ainda mais para essa área que é tão latente aí que é a Defesa Civil, né? Bom, gente, a gente vai estar Sim. com 2 servidores aí, José Freitas. Tem 2 já inscritos para fazer o curso aí esse ano, daqui da Defesa Civil de Juiz de Fora. Bom, então, gente, agradeço o Luiz Fernando, né, o nosso engenheiro prodígio na Defesa Civil, né? Isso é muito importante, né, o que você apresentou aqui. Eu acho que depois vale a pena a gente bater um papo para as pessoas irem conhecer, ver como é que é a tecnologia, né? Tem toda uma tecnologia da informação ali para dar embasamento nisso. Acho legal a gente trocar essas experiências aí. E aí, quem sabe, dia 20 de setembro a gente se encontra aí presencialmente e troca os contatos aí, experiências. Tá joia? Tá joia. Bom, gente, então boa tarde a todos e todas aí, né? Então, logo a gente tem essa gravação dessa palestra, a gente vai colocar lá na plataforma para que todos, né, que não assistiram possam assistir com calma. Tá bom? Gente, obrigado. Boa tarde a todos e todas aí.